E aí, qual será o real estado da educação no Brasil? Recentemente, um estudo gerou um título bem polêmico: Brasil, um país de tolos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos dados por trás dessa afirmação para entender o que eles realmente revelam sobre o nosso futuro. Olha, o ponto de partida para a nossa conversa aqui é uma afirmação bem forte, daquelas que circularam pela internet e fizeram todo mundo parar para pensar. E é por aí que a gente começa. Pois é. O título era esse, Sem Tirar Nem Pôr. O estudo que prova que o Brasil é um país de tolos. Uma frase, né, feita para chocar, para causar e, claro, para fazer a gente se perguntar, mas que estudo é esse, afinal? E é exatamente essa a pergunta que vai guiar a gente aqui. Que dados são esses que poderiam levar a uma conclusão tão pesada? E o mais importante, será que essa interpretação está correta? Então, a resposta para esse mistério todo está numa sigla de 4 letras: PISA. O tal estudo que gerou essa polêmica toda é, na verdade, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, uma das avaliações educacionais mais respeitadas do mundo. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental entender. O PISA não é aquela prova de escola, sabe, de decorar a fórmula. Nada disso. Ele funciona mais como um termômetro global. O que ele mede é se os jovens de 15 anos conseguem pegar o que aprenderam e usar para resolver problemas do dia a dia, da vida real. E, gente, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, os números são gigantes. A avaliação de 2022 testou quase 700 mil alunos em 81 países. Só aqui no Brasil foram mais de 10 mil jovens. E o foco principal dessa vez foi matemática. Ok, então vamos ao que interessa. O que é que esses números do PISA 2022 dizem de fato sobre o desempenho dos estudantes brasileiros? Bom, e aqui a gente chega no dado que talvez seja o mais alarmante de todos: 73%. É isso mesmo, quase 3 em cada 4 estudantes no Brasil não dão conta de resolver problemas de matemática, básicos. Coisas simples do dia a dia, tipo calcular um troco, entender uma conta de luz. E só para a gente ter um parâmetro, a média nos países da OCDE é de 31%. A diferença é gritante. E esse gráfico aqui deixa isso bem visual. A pontuação do Brasil em matemática está quase 100 pontos atrás da média dos países mais desenvolvidos. Para a OCDE, essa diferença toda equivale a mais ou menos uns 3 anos de atraso escolar. É muita coisa. E quando a gente abre o quadro geral para olhar as outras áreas, a palavra que resume bem é estagnação, sabe? Teve uma quedinha em matemática e ciências, uma melhorazinha quase imperceptível em leitura, mas no fim das contas o Brasil continua lá atrás no ranking, em todas as áreas. Tá, mas e daí? Por que esses números de uma prova importam tanto assim? A análise que deu origem a essa discussão toda faz uma conexão que é direta e, olha, é crucial: a ligação entre educação e economia do país. A lógica por trás do argumento é bem direta e faz muito sentido. Uma educação de baixa qualidade forma trabalhadores menos produtivos. E sem produtividade, a economia não anda, os salários não melhoram, o país não cresce. É como se a educação fosse o motor do carro e o nosso tá engasgando. E sabe aqueles 73% em matemática? Eles apontam para um problema muito sério, que é o analfabetismo funcional. E não é sobre não saber escrever o próprio nome. É sobre não conseguir, por exemplo, ler e entender um contrato de aluguel ou fazer um cálculo básico para ver se os juros estão certos. Isso afeta a vida financeira, a cidadania de milhões de brasileiros. E é aqui que a conversa dá uma virada interessante. A gente para de perguntar quanto dinheiro se investe e começa a perguntar como esse dinheiro é usado. O Brasil até que investe uma fatia considerável do PIB em educação. O problema é que países como o Vietnã, por exemplo, conseguem resultados parecidos com os nossos, gastando muito, mas muito menos por aluno. A questão, então, não é só dinheiro, é eficiência. Mas, claro, uma análise completa não pode ficar só no susto dos números, né? A gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto, entender as limitações do próprio PISA e também as críticas que foram feitas a essa interpretação mais alarmista. Para começar, o próprio PISA tem suas limitações. Ele é uma foto, não o filme todo, sabe? É focado em jovens de 15 anos. Além disso, esses resultados de 2022 têm a sombra da pandemia, que bagunçou a educação no mundo inteiro. E tem um ponto específico do Brasil que é importante: a evasão escolar aqui é alta, e isso pode sim ter distorcido um pouco os resultados. E também surgiram críticas à forma como os dados foram apresentados naquele vídeo que citamos. O termo tolos, por exemplo, foi visto por muitos como sensacionalista, até desmotivador. Alguns críticos também apontam que a análise ignora alguns avanços, como a queda do abandono escolar, e joga muito foco na solução individual, em vez de cobrar políticas públicas mais eficientes.
Beleza, então juntando tudo isso que a gente viu, os dados que são sim preocupantes, essa conexão forte com a economia e também o contexto e as críticas, a gente chega na pergunta final. Afinal, qual é o verdadeiro preço dessa estagnação toda na educação? A resposta para isso está num conceito da economia que é chave: capital humano. É uma forma de olhar para a educação não como um gasto, mas como o principal investimento que um país pode fazer. Porque no final do dia é o conhecimento, a habilidade das pessoas que gera riqueza, que gera inovação. E quando esse investimento não é bem feito, as consequências vêm em cascata e afetam todo mundo. A produtividade do país fica lá estagnada, a desigualdade entre ricos e pobres aumenta, e as empresas, que precisam inovar, simplesmente não encontram gente qualificada no mercado. E com isso, a gente fecha o ciclo. Essa discussão sobre o PISA vai muito além de um ranking ou de uma manchete de jornal. Ela nos obriga a olhar para o nosso futuro. A pergunta, no fim, não é se o Brasil é um país de tolos. A pergunta de verdade é: qual é o custo de um país que não investe direito no potencial da sua gente?